Finalmente, 2 andares depois, a vida realmente teve início. Essas fantásticas criaturas são do período cambriano, 500 milhões de anos atrás. Elas são bastante diferentes das formas mais simples que existiam antes. Elas têm cabeça e membros. Sua forma estranha e corpo elaborado revelam que a vida se tornou mais variada e mais complexa. A datação de fósseis confirma a previsão de Darwin, que a vida teve início simples, sem evidência de vida complexa até muito tempo depois. Os seres vivos não foram todos criados de uma vez, mas durante bilhões de anos. A teoria da evolução passa nos 2 primeiros testes. Mas a maior ideia de Darwin, e sobre a qual se apoia toda a sua reputação, é sua terceira afirmação. Sua explicação para como a vida se tornou mais complexa. Darwin disse que havia uma força da natureza que criara novas espécies. Ele a chamou de seleção natural. Mas o que é a seleção natural? E ela poderia ter realmente transformado algumas poucas bactérias simples nas formas de vida ricas e complexas que vemos hoje? Panamá, América Central. Ao raiar do dia, a floresta ganha vida. Esse é um dos ambientes mais ricos do planeta. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, não se pode evitar um fato inevitável. A vida é variada. O biólogo David Roebuck, do Instituto de Pesquisa Tropical Smithsoniano, há 30 anos estuda a vida selvagem aqui. Mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda se surpreende com a diversidade da vida nessa pequena parte da floresta. Vejam toda a atividade aqui. Se olhássemos ao redor disto aqui, encontraríamos quase 500 tipos diferentes de borboletas que vivem apenas neste único acre de floresta tropical. Mesmo na minúscula área coberta pelo alcance total do guindaste, os cientistas descobriram 240 espécies de plantas, mais de 4.000 espécies de insetos e quase 50 espécies de mamíferos. E eles continuam contando. Mas o que deu origem a essa diversidade fascinante? E como foi que surgiu a infinidade de espécies do planeta? Algumas pessoas acreditam que elas devem ser o trabalho de um criador divino. Por outro lado, Darwin afirmava que elas haviam evoluído naturalmente através do processo que ele chamava de seleção natural. Essa é uma das ideias mais surpreendentes já concebidas. Mas o que é a seleção natural e como funciona? Como é possível que uma força cega e não direcionada da natureza crie novas espécies? Darwin encontrou a resposta em um lugar improvável, na matança implacável do mundo natural. A natureza é brutal. A maior parte das criaturas nascidas nessa terra morre antes que consiga se reproduzir. E não são apenas os animais. A maior parte das plantas também morre jovem. Mas, segundo Darwin, em meio a essa matança terrível, surge algo de belo. Alguns indivíduos têm características que fazem com que tenham maior probabilidade de sobrevivência. Talvez eles tenham olhos mais astutos ou patas mais rápidas que os ajude a escapar de um predador. De qualquer forma, esses indivíduos têm maior probabilidade de viver o bastante para se reproduzirem. Essa é a sobrevivência do mais forte. E são principalmente os mais fortes que passam suas características para a geração seguinte. Em história natural há um futuro, e o futuro pertence ao mais forte. Darwin dizia que através de muitas gerações, essas pequenas diferenças podem se tornar grandes diferenças. Olhos podem se tornar mais astutos, pernas podem correr mais. No final, as mudanças se tornam tão grandes que levam a novas espécies. Isso explica como a vida se torna mais complexa. Mas como é que ela se torna mais diversificada? Como é que uma espécie se transforma em duas? Segundo Darwin, a resposta está no ambiente. Imagine que um grupo de ursos pardos deixe seu ambiente natural e parta para o norte, para o Ártico.
Nesse novo ambiente, um urso com pelo claro terá mais facilidade em caçar focas, dando-lhe maior probabilidade de sobreviver. Ursos mais claros se reproduzem e, no final, a cor da população de ursos muda. Segundo os cientistas, isso é o que acontece. Pouco a pouco, uma população de ursos pardos se transformou em ursos polares. Uma espécie se tornou duas. Essa é a grande ideia de Darwin, a evolução através da seleção natural. As espécies podem se ramificar como os galhos de uma árvore e, com o passar do tempo, evoluírem em novas espécies. Trata-se de uma ideia extraordinária, a de que minúsculas mudanças, cada uma delas oferecendo algumas pequenas vantagens, podem levar à criação de uma nova espécie. Mas será isso verdade? Os oponentes de Darwin dizem que não. Eles argumentam que muitos animais têm características tão complexas que provavelmente não poderiam ter evoluído. A aerodinâmica das asas dos beija-flores, a ação de bombear de um coração batendo, os estímulos de neurônios em um cérebro vivo. Mas seria esse o trabalho de um projetista supremo? Ou teriam estas características evoluído por meio da seleção natural? Os críticos da teoria de Darwin concentram seus ataques em um órgão em especial. Os olhos, eles argumentam, funcionam apenas quando estão totalmente formados. Assim como a câmera, os olhos precisam de lentes ou cristalino para focalizar a imagem, uma íris para controlar a quantidade de luz que entra e receptores fotográficos a fim de detectar aquela luz. Que serventia teria, perguntam eles, um olho semi-pronto? Para mostrar que a seleção natural ocorre, os cientistas precisam demonstrar que um olho poderia evoluir em pequenas etapas, cada uma delas oferecendo uma vantagem sobre a anterior. Na Universidade de Lund, na Suécia, Dan Erik Nielsen pesquisa a visão animal. Ele está convencido de que os olhos evoluíram através da seleção natural não apenas uma, mas várias vezes. Esses são os olhos da vespa do mar. Cada animal tem 4 dessas estruturas, e cada uma dessas estruturas tem um olho com um cristalino grande, um olho com um cristalino menor, um par de olhos ovalados e um par de ocelos. Eles têm 24 olhos ao todo, mas não têm um cérebro. Nossos olhos são muito sofisticados, mas será que eles poderiam ter evoluído de olhos simples como esses? Nielsen construiu modelos para mostrar como a seleção natural pode transformar um simples grupo de células sensíveis à luz, como essas, em um olho complexo através de minúsculas etapas. O primeiro modelo mostra os primeiros estágios da evolução dos olhos. Ele demonstra como um pedaço plano de pele sensível à luz poderia ir se afundando durante milhares de gerações para formar uma depressão. E se você segurar este modelo contra a luz, pode-se ver que o pedaço de pele plana não lhe dá qualquer informação sobre onde a lâmpada está. Mas se passo a passo a órbita ocular ficar mais profunda e a abertura na frente ficar menor, representada aqui pelas bolas de ping-pong, a direção da lâmpada torna-se mais clara. Cada etapa oferece uma vantagem em relação à anterior. Ocelos como esses são usados por alguns plateumintos. A detecção da direção da luz os ajuda a evitar predadores. Nielsen acredita que em alguns animais, a abertura na parte da frente dessa depressão ficou cada vez menor. Para demonstrar o que isso faz à imagem, Nielsen usa um modelo com uma íris que ele pode fechar gradualmente. Com a íris totalmente aberta, você tem esta imagem bastante embaçada. E se eu acenar minha mão aqui, é possível ver que alguma coisa está se mexendo, mas não se vê uma imagem nítida. Quanto menor a íris, mais nítida a imagem. O único problema é que é extremamente fraca. Claro que a luz tem que passar por um orifício bastante pequeno. Apesar dessa desvantagem, animais como o náutilo utilizam esse pequeno orifício. Mas o grande avanço ocorreu quando a seleção natural encontrou uma maneira de focar a luz.